Paz do Senhor, irmãos. Quero primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui pela segunda vez. Estivemos aqui há quase um ano atrás, ministrando um estudo, acho que é um estudo para a família, né? Para casar, para a família. E é sempre um prazer atender o convite do nosso querido amigo, irmão, pastor Zé Wellington. Prazer de rever o pastor Marco Aurélio, sua esposa, a esposa do nosso pastor também. Somos sempre bem recepcionados aqui. Eu me sinto honrado de fazer parte de um dos pregadores aí, acho que é do mês que os irmãos têm, né? Acho que tem um trabalho mensal de uma gama de pregadores que tem aqui, de pastores em São Gonçalo. Assentou no coração dos irmãos aqui o meu nome. Eu me sinto honrado e vejo cumprindo na minha vida o que está escrito lá em Provérbios 30, né? Que a aranha é pequenininha, se pega com a mão, mas ela entra na casa do príncipe, né? Então eu me sinto honrado de estar aqui. Muito obrigado. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, que está no livro de Ruth, no capítulo 1. Ruth é um livro que foi escrito e colocado na Bíblia para você não achá-lo. É um livro que está escondido na Bíblia, né? É o 8º livro da Bíblia. Ele é pequenininho, mas é um livro assim até que pouco conhecido por muitos. Mas eu recomendo que você faça a leitura, são 4 capítulos apenas. E tem uma história maravilhosa das nossas vidas. Eu queria dar um tema para a nossa mensagem hoje, que é celebrando a transformação de uma maldição em bênção. Eu vou ler do versículo 1 ao 5 e depois do versículo 22. Diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Versículo 22. Assim, Noemi voltou, vírgula, e com ela Ruth, vírgula, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Esse livro é um livro marcante para mim. Eu gosto muito desse livro, com certeza para muitos irmãos. Falamos como ele foi colocado estrategicamente na nossa Bíblia. Quem fez a organização dos livros colocou esse livro aqui exatamente numa posição estratégica. Ele é o 8º livro, e o número 8 na Bíblia, na numerologia bíblica, tem um significado de recomeços. Ele está entre o livro de Juízes e o livro de Samuel. Ele faz a divisão entre 2 períodos históricos da história de Israel, né? Ele divide a época dos juízes da época dos reis. Embora que o livro de Ruth é uma história que está inserida no livro de Juízes. Então, o período onde ocorre esse episódio da história de Ruth está inserido no período do livro dos Juízes. Algumas curiosidades com respeito ao livro. Nós temos 2 livros na Bíblia que têm nomes femininos. Temos o livro de Ruth e temos o outro que é o nome de Esté, né? O livro de Ruth fala de uma moça que não era judia,
que se casa com um judeu, que é o Boaz. O livro de Esther é o contrário, é uma moça judia, que era a Hadassa, que nome é trocado para Esther, e se casa com um rei que não era judeu, que é o Xerxes, ou Assuero, rei da Pérsia. O livro de Ruth é um livro que começa com funeral e termina com festa. O livro de Esther é ao contrário, começa com festa e termina em funeral. Bom, falamos que esse livro está inserido no livro de Juízes. O livro de Juízes conta um período muito trágico de Israel. Era mais ou menos assim: Israel estava vivendo ali a sua vida, daqui a pouco eles pecavam. Deus então mandava uma disciplina através de um povo inimigo que os açoitava. Eles clamavam a Deus, Deus levantava um libertador, daqui a pouco ficava tudo bem, passava um pouquinho, eles pecavam de novo, Deus usava um outro povo para que os disciplinasse, eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, e assim, irmãos, foi por 15 vezes, né? Nós temos 15 juízes, considerando que teve um período, uma época de juízes, que foi um homem e uma mulher, que era Balaque e Débora, né? Foi um período de mais ou menos 349 anos, né? Que viveram nessa fase triste, de queda, de levanta e queda, levanta e cai. Mas a nossa vida é assim mesmo. E se a gente, quando lê o último versículo do último capítulo do livro de Juízes, a gente percebe bem, ali está o resumo do resumo de todo o livro, né? Quando diz que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que achava correto aos seus olhos. É-nos dito aqui na narrativa que havia fome, nos dias de Juízes, havia fome lá em Belém. E uma família resolve sair de Belém e ir peregrinar numa região chamada Moabe. É um pai de família como qualquer um de nós, tem a responsabilidade de sustentar a família. Morava em Belém e estava passando um momento de crise ali, fome, de seca, e ele achou melhor sair daquele lugar e ir peregrinar numa terra onde as coisas eram mais abundantes. Terra da prosperidade. A saber que Moabe é uma região que fica bem alta, né, com relação ao nível do mar Mediterrâneo, ela fica a mais ou menos 1.000 metros de altitude. O que se plantava lá nascia, era um outro clima, tinham fontes de águas, pastos verdejantes, gado gordo, né? Enfim, era o lugar onde as coisas estavam acontecendo, Moabe. Só que tem um problema, irmãos. Havia fome na terra porque Israel, uma vez mais, estava indo de encontro às determinações do Senhor. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao 14, estão ali registradas as bênçãos. Né? Ali registrado tudo que aconteceria de bom se Israel fosse fiel aos mandamentos do Senhor, à palavra de Deus. E dentre uma das bênçãos estava que Deus não deixaria faltar a chuva. Só que do versículo 15 ao 68, fala das maldições. Veja que são quase 4 vezes mais maldições do que bênçãos. Né? Tem muito crente que gosta de ficar citando só as bênçãos, mas esquece que é o quádruplo de maldições que tem ali em Deuteronômio. Então nós vemos que dentre as maldições estava o que Deus transformaria o céu em bronze e a terra em ferro. Ou seja, você poderia jogar a semente, mas a semente não germinaria. Maldição sobre a terra. E fome é uma coisa muito grave, não é, irmãos? Eu me lembro que em 1997, lá na Coreia do Norte, a Coreia do Norte é um país que a gente não sabe muito bem o que acontece lá dentro. Mas em 1997 foi uma crise tão terrível que aconteceu lá, que as pessoas estavam comendo os defuntos, né? Porque não havia o que comer lá. Eu me lembro quando não era tão criança assim, mas do final de 70 para a década de 80, eu me lembro que aconteceu uma tragédia na Etiópia, né? E eram notícias todos os dias que chegavam da Etiópia, aqueles meninos magrinhos, a pele em cima do osso, a fome é uma coisa terrível.
Então, dentro desse quadro, Elimeleque, que é o pai de família, ele escolhe, ele resolve sair de Belém e ir para Moabe. Todos os nomes na Bíblia têm um significado espiritual onde esses nomes estão inseridos. Belém não é diferente, Belém significa casa do pão. Você já pensou que frustrante você sair na hora do cafezinho da tarde, vai na padaria, chega lá, eu queria pão. Camarada, aqui não tem pão. Mas como é que pode ser que uma padaria não tem pão? É frustrante isso. Como é que pode faltar pão na casa do pão? É interessante. Trazendo para um lado espiritual, onde é o lugar que nós nos dirigimos para comermos às terças de manhã ou à noite, aos domingos de manhã, domingo à noite? Qual é o lugar que nós nos dirigimos para nos alimentarmos do pão que cai do céu? Onde que é? Não é na igreja, na casa de oração? Não é neste lugar? Você já imaginou se você chegasse aqui com a sua fome, quando você sair de casa, hoje o Senhor vai falar comigo. Você já pensou sair de casa, chegar num lugar como esse? Você sabe que Deus vai falar. E chega aqui o pastor falar, hoje não tem palavra. Como é que pode? Mas aqui é a casa do pão espiritual, tem que ter palavra. Irmãos, eu quero ser sincero. Se eu fosse o responsável, eu sou um pastor auxiliar, mero pastor auxiliar lá na minha igreja, Assembleia de Deus Mutuá. Mas se fosse de minha responsabilidade prover o pão todos os dias espiritual para o povo lá, de repente eu poderia chegar algum dia que ficaria doente, não poderia comparecer, haveria de faltar e realmente não haveria pão. Mas, irmãos, enquanto o padeiro oficial desse Belém espiritual for o Espírito Santo de Deus, nunca vai faltar pão em Belém. Você pode ficar certo e ciente disso, porque aqui é o lugar onde o Senhor tem derramado o seu maná constante sobre as nossas vidas. Agora, a pergunta que fica, é errado sair de um lugar e procurar melhores condições de vida em outro? Não, não é errado. O problema é sair do lugar, da casa do pão, e peregrinar no lugar amaldiçoado. Porque Moabe era um lugar onde as coisas estavam acontecendo, era um lugar onde as coisas estavam bombando, era um lugar da prosperidade. Eu aprendo nessa história aqui de Ruth, irmãos, que nem sempre, escuta, nem sempre o lugar onde as coisas estão bombando é o lugar que Deus me quer. Às vezes nós crescemos os olhos em alguns lugares. Vou para lá porque lá as coisas estão acontecendo. Mas a gente acaba arrumando sarna para se coçar. Então nem sempre o lugar da prosperidade. Que isso? O pastor veio pregar aqui o evangelho da desgraça? Não. Estou dizendo que Deus quer o melhor para nós. Tenho certeza disso. Mas nem sempre o lugar onde as coisas estão acontecendo é o lugar que Deus me quer. E o pior, quando isso acontece em nível espiritual, ministerial. Às vezes eu vou para algumas igrejas, a gente vai sempre, e alguém pergunta, mas você está lá ainda? Se você estivesse aqui. Você está em Belém ainda? Se você estivesse em Moabe, tá? Você é o que lá? Pastor auxiliar, Taranto. Se você estivesse comigo, você já era um top das galáxias. Eu prefiro ficar em Belém. E o Senhor mesmo nos diz lá em Amós, irmão, nós estamos vivendo uma época de crise. Eu não vou dizer que a igreja está em crise, a igreja não está em crise. Mas nós estamos vendo que alguns movimentos aí, a gente percebe que alguns chamados de igreja, as pessoas estão afluindo para alguns lugares porque as pessoas estão com fome. A terra está sendo assolada por uma fome. E Amós falou sobre isso, que chegaria um tempo, em Amós capítulo 8, que haveria fome. Deus enviaria fome sobre a terra, mas não é fome de pão, mas era fome de conhecer a palavra de Deus. Fome e sede de conhecer a palavra de Deus. E a hora é essa, já chegou, Então a Bíblia diz que essa família saiu da casa do pão e foi peregrinar em Moabe. Falei que todos os nomes têm um significado. Elimeleque, que é o pai de família, ele tem um nome lindo que significa meu Deus é rei.
Bonito. Noemi também tem um nome bonito, significa doçura. Tem alguma Noemi aqui? Noemi, doçura, nome bonito, né? Mas só que, irmãos, esses 2 filhos que eles tiveram, eles não vigiaram muito para botar o nome nos filhos. Eu me lembro que, na minha época, estou com a minha filha aqui, Isabela, né? A tua filha é Isabela também, né? A sua, né? Mas só que essa aqui é com ela só, a italiana, né? A Isabela, aí tem o Jonatas também. Eu me lembro quando eles foram nascer, antigamente não tinha internet, a gente tinha que ir na banca de jornal comprar uma revistinha, né? Que tinha uns nomes, né? O pessoal da velha guarda aí sabe que era assim. Hoje você vai lá no Google, tabela de nomes para o significado. Mas na minha época não era tão fácil assim. Tinha que ir na banca comprar a revista. Procurei lá Jonatas, um significado, presente de Deus, Isabela, alguma coisa parecida também. E eu vejo quando o Elimeleque e a Noemi botaram o nome no filho de Malom, não vigiaram, porque Malom significa doença. Quem em sã consciência botaria o nome no filho de verticulite, né? Verticulite, gastrite, joanete, que é doença, sarampo, catapora, sei lá. Pior o outro, quilion significa definhamento ou quase morto. Se fosse brasileiro, seria pé na cova, né? E eles escolhem ir para Moabe. Nós dissemos que Moabe é um lugar amaldiçoado. Por quê? Porque quando Moisés saiu do Egito com Israel, né? Deveriam passar pelas terras de Moabe, porque Moabe era meio que aparentado de Israel. Porque Moabe surgiu exatamente de uma união incestuosa das filhas de Ló com o pai, né, da filha mais velha. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló ficou para trás, né? Fugiram para as cavernas de Zoar. Chegando lá, as 2 meninas, a mais velha, né, olhou para a mais nova, só estava as 2 e o pai. Os noivos ficaram também lá em Sodoma. A mais velha, com aquela cara de sonsa, deve ter olhado para a outra irmã. Pois é, irmã, estamos na pista, como é que nós vamos fazer? Já sei, vamos dar uma 51 pro velho. A primeira noite eu deito com ele, e foi o que fizeram, né? Eu estou contextualizando aqui para você entender, mas está lá no capítulo 19 de Gênesis essa história. Então elas embebedaram o pai. Na primeira noite a filha mais velha deitou com o pai, e na outra noite a filha mais nova. Incesto, né? Embora foi causado o incesto por elas. E a filha mais velha teve um filho que se chamou Moabe, e a mais nova teve um filho que se chamou Ben-Ami, que foram, esses meninos, depois o tempo passou, deram origem aos Moabitas e os Amonitas. Viu que não foram coisas boas. Então, quando Moisés deveria passar pelas terras de Moabe, ao invés de Balaque, que era rei de Moabe, receber Israel com pão e água, eles chamaram um personal prophet, bruxo lá da Babilônia, um tal de Balaão, que veio amaldiçoar Israel. Mas graças a Deus que por 5 vezes ele tentou amaldiçoar, mas não conseguiu. E a palavra dele foi: não posso amaldiçoar o que Deus abençoou, né? Coisa maravilhosa. Então, lá no livro de Deuteronômio, tem uma maldição sobre Moabe, lá no capítulo 23, por causa disso. Nenhum moabita e nenhum amonita poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também seus descendentes até a 10ª geração. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que Deus amaldiçoou, amaldiçoado está. Nós estamos vivendo uma época em que algumas pessoas estão querendo abençoar o que Deus amaldiçoou. Amado, desculpe, não existe fornicação santa, não existe adultério dos mantos, não existe roubo consagrado, não existe essas coisas, irmãos. Pecado é pecado, adultério é pecado, roubo é pecado, fofoca é pecado. O que está amaldiçoado, amaldiçoado está. Eu não posso dar uma roupagem gospel naquilo que Deus amaldiçoou. As pessoas querem abrandar o mal. Isso não existe. O que é pecado, é pecado. O que está errado, está errado. Pior,
Existem alguns aí que querem construir a sua família em cima de um escombro de outras famílias. E o adultério faz isso. Aí depois ainda vai no Facebook, lá nas redes sociais, olha a bênção que Deus me deu. Que bênção, você destruiu uma família. Que bênção é essa? Como é que Deus vai abençoar uma coisa dessa? Então o que está amaldiçoado, amaldiçoado está. Passa o tempo, a Bíblia diz que eles ficaram 10 anos lá na terra da maldição, né? Embora as coisas estivessem acontecendo lá, mas era um lugar amaldiçoado. Morreu Elimeleque. Quando morre o pai de família, a família fica desestabilizada. Os meninos eram pequenos, eles acabam se engraçando com 2 tchutchucas moabitas e se casam com as moças lá, né? Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Lá na Marinha tem um ditado que diz o seguinte, que nada está tão ruim que não possa piorar um pouco, né? Morreu o pai, daqui a pouco morreram os 2 filhos. Malom, que é o doença, está doente mesmo, né? E morreu o Quilion, que é o pé na cova, já foi de ralo, já faltava só um empurrãozinho, né? Morreu e ficou Noemi com as 2 noras numa terra distante. Abre um parênteses para você gravar e meditar hoje. Escuta, todas as vezes que nós escolhermos sair da casa do pão para ir peregrinar no lugar da maldição, nós sempre vamos levar de reboque Malom e Quilion, a doença e a morte. Chegou uma notícia para Noemi, não sei se pelo WhatsApp, pelo Instagram, que não havia mais fome em Belém. Irmãos, não vai faltar pão em Belém. E ela resolve voltar. E a Bíblia diz que Noemi, não sei por que cargas d'água, as noras, elas se apegaram muito à sogra. E numa cultura como a brasileira, quando o genro fica fazendo piadinha com sogra, né? Sogra é igual cerveja, é boa gelada em cima da mesa, essas bobeiras, né? É bom que a gente aprende aqui o amor que essas moças tinham pela sogra. Tanto é que quando Noemi esboça o desejo de voltar para Belém, as moças começam a chorar e falam, não vá, fica aqui. Noemi falou, não, queridas, eu tenho que ir. Aí Noemi, depois você lê em casa, né? Noemi abençoa as noras. Vê se pode a sogra abençoando as noras, só na Bíblia mesmo, né? Que Deus abençoe vocês por tudo de bom que vocês fizeram para os meus filhos. Mas minhas queridas, eu tenho que ir embora. As duas, não, nós queremos ir, então vamos. Aí começaram a descer, que o Moab fica no alto, começaram a descer. No meio do caminho, irmãos, Noemi de novo insta com as meninas para elas voltarem. Meninas, volte para o seu povo, volte para os seus deuses. Esse é o termo que ela usa, volte para o seu povo, volte para os seus deuses. Aí, irmãos, acontece algo interessante, que uma delas, cujo nome é Orfa, eram 2, né? Ruth e Orfa. Orfa significa nuca, ou aquela que vira as costas. Parece até que o nome foi talhado para ela. A Bíblia diz que ela resolveu voltar. E a Bíblia diz que ela voltou para o seu povo e voltou para os seus deuses. Sabe, irmãos, Jesus de vez em quando, eu vejo Noemi aqui como um tipo de Cristo. De vez em quando Jesus dá uma dessa para ver quem é que está seguro com ele. Eu me lembro lá no capítulo 6 de João, que é o capítulo da padaria, né? Jesus já tinha essa fixação com o negócio de pão. Eu sou o pão, e ele é um pão mesmo, né, irmão? E ele já começa o capítulo 6 multiplicando pães. E depois ele já começa largando o aço naqueles judeus lá, dizendo assim, olha, vosso pai comeu maná do deserto e morreu. Agora, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte. Esse vai ter parte comigo, vai ter vida eterna. Aí o pessoal, quem é esse cara? Esse cara é maluco, está viajando na maionese. Eu disse, olha, vocês têm que comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram aquele pão do deserto e morreram. E a Bíblia diz que o discurso foi engrossando. Daqui a pouco a Bíblia diz que uma grande parte dos discípulos de Jesus saíram, porque Jesus tinha vários discípulos, não era só os 12, né? Lá em Lucas 10 fala de 70, né? Mas os cabra bons mesmo eram os 12. Tanto é que quando foi todo mundo embora, lá no capítulo 6, versículo 65 a 68,
diz que só ficaram os 12. Jesus olha para os 12 e disse: vocês também não querem ir embora? Vai embora daqui. A Noemi não falou: volta para o seu povo, volta para os seus deuses. Jesus falou mais ou menos assim: vai embora. Não quer me seguir, não siga. Vocês também não querem ir. Aí o Pedrão, né, mas como sempre, calma que Jesus está nervoso. Senhor, para quem iremos nós? Somente Tu tens palavra de vida eterna, e nós temos visto e temos crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Né? Então, de vez em quando, o Senhor dá uma sacudida para ver quem é que está com Ele. Aí a Bíblia diz que Orfa voltou para os seus deuses, para o seu povo, e ela voltou para os seus deuses. Eu não sei o que ela começou a pensar, Orfa, mas de repente ela começou a sentir saudade, irmãos. Os bailes funk de Moabe. Que saudade de Jojo Todinho de Moabe. Que saudade das carreirinhas que eu cheirava lá em Moabe. Que saudade dos esquentas de Moabe. Que saudade da cerquinha que eu pulava lá em Moabe, era tão bom, agora não pode mais, não é? Ela começou a sentir saudade. Sabe o que a Bíblia diz? Que ela voltou para o seu povo e ela voltou para os seus deuses. Talvez Orfa tenha voltado porque lá em Moabe ela era celebridade. Alguns estudiosos dizem que Ruth e Orfa eram princesas lá. A Bíblia não diz. Talvez ela tenha voltado porque lá em Moabe ela tinha carpete vermelho, ela tinha holofote, ela tinha neon com o nome dela. Talvez, como alguns surtados que tem aqui entre nós, no planeta Terra, Orfa tenha se achado acima da média. Por isso que ela voltou. Mas escuta, Moabe pode ser o lugar da celebridade. Moabe pode ser o lugar dos holofotes, dos aplausos, dos neons. Mas Belém não é lugar de celebridade, irmãos. Aqui, a honra é dele. A glória é para ele. O neon, se tiver, é com o nome dele. Aqui não é lugar de tapete vermelho. Aqui é lugar de botar a boca no pó. Talvez assim haja esperança para nós. Mas a Bíblia diz que Orfa foi e ficou Ruth com Noemi. Irmãos, eu nunca vi foto de Ruth, não existe. Pode botar no Google que você não vai achar, se tiver fake. Mas é interessante, não sei se acontece com vocês. Quando vocês estão ouvindo um locutor de FM, principalmente, uma locutora, ela está falando, você cria na tua mente uma imagem. É só comigo que acontece isso? Eu já quebrei a cara várias vezes. Ali tem um camarada, aquela voz, o camarada deve ser desse tamanho, chega lá, cadê o fulano? Esse aqui. Mas como é que pode com um vozeirão daquele? Então eu tenho a minha imagem de Ruth. Para mim, se Ruth fosse brasileira, ela seria lá da Paraíba. Não sei porquê. Eu vejo Ruth como uma paraibana baixinha assim, aquelas marrentinhas, sabe? Lá do Agreste. Mulher sofrida, pé rachado. Eu vejo ela assim. Não sei porquê. Mulher aguerrida, guerreira. E quando Orfa voltou, aí vem o diálogo de Noemi com ela. Minha filha, não é bom que você me acompanhe. Eu já estou velhinha, não teria como você esperar eu me casar de novo e ter filhos, e esse filho viesse a crescer para você se casar com ele. Não, não é bom que isso aconteça. Volta para o seu povo, volta para os seus deuses, faça como a sua concunhada, volte para lá. Aí, irmãos, tem uma das declarações mais lindas da Bíblia. Eu vejo Ruth falando, olhando bem nos olhos de Noemi, se fosse paraibana, dizendo: escute aqui, Noemi. Aonde quer que tu fores, irei. Aonde quer que tu pousares, pousarei. O teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. Aonde quer que tu morreres, eu quero morrer. Ih, irmãos, que declaração mais linda. Você sabe que
eu vejo o apóstolo Paulo meio que imbuído desse mesmo sentimento de Ruth, no capítulo 8 de Romanos, porque o apóstolo Paulo é um camarada muito colérico, né? É um camarada que não pensava para falar, ele largava logo assim, né? E Paulo, o que sentia, ele falava. E eu vejo lá no capítulo 8, 33, 35, 33 para frente ali, quando Paulo faz também um tipo de uma declaração dessa, ele querendo, quem sabe, como você, de repente, que entrou aqui nessa noite com vontade de jogar tudo para cima. Nós passamos por fases assim, tem hora que dá vontade de parar com tudo. Eu vejo o apóstolo Paulo, parece que querendo parar com tudo, mas ele dá uma parada assim, eu vou parar, para mim não dá mais, chega! Aí ele começa a refletir, e lá pelo versículo 35, por ali de 8, Romanos, ele começa: mas o que nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, a nudez, a espada, a fome? E como está escrito, somos entregues à morte todos os dias como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a largura, nem a altura, nem outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. E você sabia, assim como quem estava conduzindo quem estava conduzindo Ruth até Belém, veja que Ruth era moabita, uma moça de um lugar amaldiçoado, e ela estava indo em direção a Belém, a casa do pão. Que coisa linda, irmãos, isso. Eu fiquei emocionado, né? A doçura levando uma amaldiçoada para a casa do pão. E você sabia, irmãos, eu quero confessar uma coisa para vocês. Esse que vos fala aqui, eu não sou nem um pouquinho melhor que Ruth, não, irmãos. Ah, se você me conhecesse há uns 30 e poucos anos atrás, misericórdia, irmão, era capaz de Satanás. Mas hoje estou aqui pregando a palavra de Deus, essa santa palavra aqui, edificando a vida dos irmãos, eu tenho certeza, pela misericórdia do Senhor. E você sabe, assim como Noemi conduziu Ruth até Belém, você sabia que quem está nos conduzindo também até a presença do Pai, que a presença do Pai, Belém é uma metáfora, né? Belém é uma metáfora. A presença do Pai é onde tem a abundância de pão, a Nova Jerusalém, que é a promessa onde nós vamos morar, não é? Você sabe que quem nos conduz para lá também é Noemi? A Bíblia diz que é Noemi. Não, é verdade, irmão. Eu também não acreditava, mas quando eu li o Salmo 119, versículo 103, está lá, é Noemi. Diz assim, Noemi significa mesmo o quê? Tá. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. São mais doces do que o mel à minha boca. E quem é que está nos conduzindo até a presença do Pai? Não é a palavra de Deus? Vocês não estão sendo convidados para vir domingo de manhã aprender a palavra de Deus, que é doce, e é ela que vai nos levar até a presença do Senhor. Irmãos, a nossa vida ela é pautada em escolhas. Ruth escolheu abandonar tudo aquilo que ela conhecia, ainda que na sua perspectiva fossem verdades, mas ela escolheu abandonar tudo aquilo na esperança de encontrar um Deus que para ela era desconhecido. Ela largou uma vida de rotina para uma vida de revelação de coisas novas. Enquanto, infelizmente, órfã, ela resolveu voltar para as coisas velhas, para a sua rotina diária. E é interessante que quem escreveu o livro de Ruth, irmãos, alguns dizem que foi Samuel, né? Eu não sei. Provavelmente deve ter sido, porque quem escreveu os Juízes foi mais ou menos nessa época aqui. Ele está dizendo, naqueles dias não havia rei em Israel, então quem escreveu viveu na época dos reis, né? Então provavelmente pode ter sido Samuel, uma grande possibilidade. Mas quem escreveu esse livro, ele escreveu assim, carregado com o espírito discriminador
tremendo. Porque bastava uma vez dizer que Ruth era moabita, mas todas as vezes que o escritor faz menção de Ruth, ele fala: e então, logo no capítulo 1, no versículo 22, ele diz: assim Noemi voltou, e com ela Ruth, aí ele faz questão de botar vírgula, a moabita. Aí você vai mais para frente, e voltou, e daqui a pouco está a Ruth conversando com Ruth, vírgula, a moabita. Tipo, o que essa mulher dessa terra amaldiçoada tinha que fazer em Belém? Ou ele se achava o dono de Belém, ou do céu, mas é tipo aquela pessoa que se converte, e claro, a grande maioria sabe que se converteu, que está tendo uma nova vida, mas outros não conseguem enxergar essa conversão, e todas as vezes que fazem menção àquela pessoa, parece que aquela pessoa carrega um karma, uma coisa ruim do passado, né? Você conhece fulano? Ah, aquele que era traficante. Ah, aquele que era outra coisa. Como que se fosse necessário essa vírgula, a moabita. Eu disse para vocês aqui no princípio que aquilo que Deus amaldiçoou, amaldiçoado está. Agora tem um detalhe, irmãos. Jesus, ele é especialista num monte de coisa, mas tem numa coisa que ele é imbatível: transformar maldição em bênção. Se tem uma coisa que ele sabe fazer muito bem, é isso. E o que ele abençoa, abençoado está. Então essa moça não tinha direito nenhum de estar lá aos olhos de alguns. Como eu também não deveria estar aqui. Nós estamos aqui por graça, irmãos, é por misericórdia. Eu tinha uma vírgula na minha vida, mas o Senhor tirou essas coisas do passado. A palavra de Deus diz que os nossos passados, os nossos pecados, Deus jogou no mar do esquecimento e não se lembra mais. Nós somos novas criaturas, e quem está em Cristo é nova criatura, como a palavra de Deus diz. Porque o Senhor abençoou, abençoado está. Na enciclopédia bíblica, eu achei interessante, não é na Bíblia que diz isso, tá? O pastor Taranto falou que está na Bíblia. Eu não estou dizendo que está na Bíblia. Na enciclopédia bíblica diz que provavelmente essas duas moças, elas eram princesas. E olha que interessante, irmãos, quando Ruth chega em Belém, ela se casa com um judeu chamado Boaz. Ela é resgatada ali através de um processo. O parente mais próximo a resgatou, né? E ela se casou com esse rapaz, Boaz, um homem de Deus. Tiveram um filhinho que se chamou Obed. Olha que gracinha. O tempo passou, esse Obed também teve filhos. Dentre os filhos desse Obed, um se chamou Jessé. O tempo passou, esse Jessé teve filhos, 8 provavelmente, e um deles se chamou Davi. Ruth, vírgula, a moabita, é a bisavó de Davi. Tá bom para tu? Ruth, vírgula, a moabita, está na descendência de Jesus, quando se faz ali a contagem genealógica de Jesus, a árvore genealógica, está lá, Ruth, vírgula, a moabita. Então a enciclopédia bíblica diz o seguinte, que essa que voltou para Moabe, a órfã, ela é chamada de Arafu dos Moabitas. Não é a Bíblia que diz isso. É uma história paralela. Diz que ela teve vários descendentes. Dentre os descendentes dela, teve 4 gigantes. E um desses gigantes se chamou Golias. Eu falei, meu Deus do céu. Se isso for real, a Bíblia não diz isso. Aí tem um bereano aqui que vai dizer, pastor, pegou. Pegou, porque Golias, ele era de Gate, não era de Moabe. Ah, verdade, não era mesmo. Mas Jesus também nasceu em Belém, era chamado de Nazareno. Até aí, né? Mas sim, só para título de curiosidade, você já imaginou? Lá na frente, quando Davi, pequenininho com 14, 15 anos, chega lá naquele acampamento onde está tendo uma afronta de um gigante que provavelmente, segundo a enciclopédia bíblica, deveria ser descendente dessa que foi para Moabe. Ele vai e vence, corta a cabeça daquele gigante e mata.
É melhor ser pequenininho em Belém do que ser gigante lá na terra amaldiçoada, né? Bom, isso não é a Bíblia não diz isso, né? Isso é uma enciclopédia bíblica. Mas veja só o fim que Deus deu na história dessa moça Ruth, que escolheu, que fez uma escolha sábia, que foi abandonar as coisas velhas em direção a algo novo que Deus tinha preparado para a sua vida. Eu queria encerrar minha fala aqui dizendo para você o seguinte: Moabe não é o nosso lugar, irmãos. Moabe só nos trouxe tristeza. Moabe só nos trouxe decepção. É bem verdade que de vez em quando os convites chegam para voltar para lá. Às vezes não são convites, às vezes são frustrações nossas. Até em Belém, com algumas expectativas que a gente tinha em Belém, e a gente fica frustrado e quer voltar para Moabe. Não faça isso. Fica em Belém, porque aquele que te chamou, quando vier te abençoar, ele não vai te procurar lá em Moabe, não. Ele vai te procurar na casa do pão. O nosso lugar, meu irmão, é na casa do pão. A nossa vitória está na cruz de Cristo. Jesus se fez maldição para que nós pudéssemos ter vida hoje, vida eterna. E a nossa vitória está na fé, na ressurreição de Jesus naquela cruz. A história de Ruth é a história de todos nós. Eu tenho certeza que muitos aqui se identificaram com Ruth. Eu me identifico com ela. Eu tinha as minhas vírgulas. Eu tinha uns poréns na minha vida. A Bíblia às vezes trata com vírgula ou trata com porém. Quando a gente lê a história de Naamã, era Naamã general sírio, porém leproso. Era Jefté varão valoroso, porém filho de prostituta. Quem é que não tem um porém na sua vida? Se esses grandes heróis da Bíblia tiveram um porém, e mesmo com o porém, olha o que Deus fez na vida deles.